Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Papo de Quatro, hoje com ela, que para mim é muito mais do que especial. E tenho certeza que para vocês todos também será muito especial. Nicole Chandelier. Êêêê! Ela que é psicóloga há mais de décadas, é a dona do Instituto Viva Amor, criadora do método de medicina vibracional e que vai trazer muito para nós hoje aqui sobre energia, que é um tema muito utilizado por essa rapaziada na madrugada para bater aquela cantadinha xoxa sobre a sua energia, mas que na verdade é algo essencial para a natureza humana, para os nossos convívios, inclusive sexuais e de relacionamento, não, Nicole? Muito boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Bem-vinda. Um prazer estar aqui. Nós que agradecemos que você tenha vindo. O prazer é todo meu. É isso aí, Nicole. Conta pra nós um pouquinho da tua jornada na psicologia. Quando é que foi que você começou com isso daí? Na psicologia, quando é que você se achegou a essa questão da energia? Bom, vão fazer 13 anos agora que eu sou psicóloga, né? Desde sempre muito apaixonada, né, em ajudar os outros, em trazer melhoras, enfim. E aí, num determinado tempo da minha carreira, eu comecei a perceber que a energia fazia muito sentido, né? E que tudo é energia, na verdade. Mas como que eu aplicaria isso dentro da profissão, dentro do trabalho? E é interessante porque, como tudo é energia, eu atraía muitas pessoas para atender muito parecidas comigo, né? Então, isso é interessante porque a gente trata e também se cura, né? Então, eu acho que desde que eu comecei a entender que a energia é importante, o meu trabalho mudou muito dentro do consultório, né? Porque aí o resultado é muito mais rápido. Que legal. Então, para mim, não tem como separar, né? E uma área muito bacana que você trabalha é o equilíbrio da polarização energética, energia masculina, energia feminina. E eu gostaria muito que você, assim, desmistificasse o que é isso, porque acredito que seja um assunto relativamente novo e ainda a gente tem uma série de dúvidas sobre isso. Afinal de contas, o que são essas energias e como é que nós trabalhamos essas energias no nosso dia a dia, né? Como é que isso funciona? A filosofia, ela vem da filosofia chinesa, né? Que vem do yin e do yang, que existe a polaridade, né? O que um complementa o outro. Então, hoje, muito se fala sobre masculino e feminino, né? A mulher está muito feminina, o homem está... A mulher está muito masculina e o homem está muito feminino. Só que as pessoas, elas não se aprofundam muito nisso e fica muito raso, né? Então, o homem tem que ser mais homem, a mulher tem que ser mais feminina, mas em que sentido isso, né? Como que é isso na prática, né? Então, a energia yin do feminino, que na verdade é só uma nomenclatura, né? Porque foi determinado que seria assim, o oposto, né? Usaram feminino e masculino, mas poderia ser noite e dia, né? Porque o yang está muito relacionado ao sol e o feminino, que é o yin, está muito relacionado à lua, né? Que é o que complementa um e outro. E as características da energia do yin, o yin positivo, ele é um yin amoroso, né? Ele é um yin carinhoso, ele é um yin afetuoso. E é daí que vem essa questão da mulher Da mulher, ser toda do dedicada e feminino, amorosa. né? Da passividade no bom sentido. Só que ele também tem uma característica negativa. Por quê? Ele pode ser passivo demais. Ele pode ser estagnado, né? Ele pode não trazer mudanças positivas para, né, para a energia que você está, quando você está com ela. E uma coisa importante para a gente entender é que a gente não é, a gente está. Porque como a energia, ela transita, né? Numa determinada situação, eu posso estar mais agressiva. Então, quer dizer que também há homens que podem ser mais femininos. Então, e aí, como é que funciona essa energia masculina? O masculino, a característica do yang é ação, é poder, do yang positivo. É ação, é poder, é movimentar as coisas. Mas do yang negativo, que é o lado negativo da energia, é grosseria, raiva, ódio, né? A ação no descontrole, né? Então, o que eu percebo hoje? Que as coisas estão muito invertidas, né? As pessoas estão nas polaridades invertidas e do lado negativo da polaridade.
né? Então, porque se você me agride, eu, né, não sei lidar com isso, então eu vou pro polo negativo do meu polo. E eu devolvo a agressão mais forte Gera um ainda. ciclo. Se retroalimenta, né? Então, é importante a gente definir bem as energias para que as pessoas consigam entender que existe o lado luz e o lado sombra da energia, né? Que o que é importante para a gente trabalhar e trazer o equilíbrio é o lado luz, né? O lado positivo da energia. E outra, elas transitam. Um homem pode estar numa energia yin, não tem problema. Não é errado, né? Porque muito se diz hoje de que, porque o homem é muito feminino, o homem tá num ar de julgamento. E, na verdade, a gente está transitando entre elas. Não existe certo e errado, existe estou. E é interessante, não sei se os meninos vão concordar aqui comigo, que hoje a gente fala muito sobre a questão da mulher guerreira, né? Sim. Então, a mulher que tem sucesso é a mulher guerreira, é a mulher que vai para cima, que briga com todo mundo, que resolve tudo e tal, que acaba trazendo essa energia muito masculina. Ela é vista como uma mulher de poder. E a mulher mais feminina é quase que vista como uma mulher frágil. Sim. Parece que no estereótipo isso não agrada a nós mulheres, principalmente quando nós somos mulheres de decisão. Sim. Mas que na realidade nós precisamos ter as duas energias, assim como os homens também. Também. Né? Porque em determinados momentos da vida é necessário a gente assumir um e outro. Né? Dentro de uma relação, de um casamento, por exemplo, se o homem é impactado dentro do trabalho, a mulher, num relacionamento saudável, ela vai assumir uma energia de ação e vai proteger ele. Qual que é o problema? Né? E, ao contrário, tá tudo certo, porque nem tudo é atitude, é isso, né? É nessa energia de movimentar as coisas. A outra energia também é necessária. E é o contrário também. Se a mulher está no momento onde ela tem que estar numa energia mais ativa, por que o homem não pode ser um pouco mais carinhoso? Mas aí a gente está falando dos aspectos positivos da energia. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão trazendo o negativo. Então, se você é uma mulher guerreira, então tem que estar casada com um homem banana. Porque senão não vai dar certo, porque alguém tem que obedecer. E, na verdade, não é isso. Exatamente. As energias estão desta forma, mas a gente está transitando. O que percebe-se muito dentro do consultório? As mulheres ficaram engessadas na energia da ação. Né? De muito movimento feminista, enfim. E, do outro lado, muito movimento machista também ficaram engessados na energia negativa do yang. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, não admito que dê opinião. E, na verdade, se engessaram nos polos negativos. Então, resumindo, o problema está no polo negativo. É quando tem a briga, quando tem a discussão e as pessoas não se entendem. Mas eu acho que não só isso, Cláudia. O que você disse foi que as mulheres, por conta dessa criação de empoderamento, acabaram engessadas no yang, correto? No Ou seja, elas estão yang numa energia masculina, negativo. não aceitam oscilar, não é voltar. Elas não aceitam oscilar e ser também yin. Ser também a mulher que recebe, como uma outra entrevistada que disse, quando foi falar, ela reconheceu a energia do feminino é receber. Sim. E eu não tô nessa energia agora, então por isso que eu não me relaciono. Que foi a Cibele. A mulher tem que oscilar também, obrigatoriamente. Ela tem que voltar no yin, que é o feminino, pra ela poder receber um yang que a agrade, é isso? Mas se ela tá num yin negativo e ela é passiva demais, ela também vai causar a falta de admiração do homem. Porque o homem também espera movimento do outro lado, que é o normal do saudável. Certo. É o equilíbrio, né, numa relação. Exatamente. Se você não tem equilíbrio, independente dentro da relação, em qualquer parte da sua vida, nada vai pra frente. Nada vai pra frente. Né? E que nem você falou que por conta da nossa sociedade, tanto mulheres acabam se tornando muito agressivas, né? Perante movimentos mais fanáticos, não vou dizer quais movimentos. Sim. E os homens também. Sim. Mas, querendo ou não, essa é a sociedade que nós crescemos, né? Que é implantado em nós, querendo ou não, que você é 8 ou 80. Exatamente. Né? E não é assim, o mundo como você está explicando Buscaram aqui. os polos, mas o extremo dos polos. E como é que a gente resolve isso, Nicole? Então, dentro de uma... primeiro ponto, para se resolver, precisa estar numa relação. Como é que você resolve ciúme se você não namora? Como é que você resolve insegurança se você não
Não está na situação para se sentir inseguro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu me percebo, a queixa vem recorrente, eu olho para as minhas atitudes, por quê? Porque eu vejo muito você assim, você tem que mudar. Você é o problema. O problema é o outro, né? O problema então, nunca eu me sou percebo. Nosso umbigo é perfeito. É, exatamente. E mexer dói, né? Toda mudança, todo olhar para dentro dói. E aí você vai buscar isso, quando você decide mudar e decide curar isso dentro de você, você vai ter que buscar as causas. E muitas vezes as causas estão no sistema. Criação, mãe, pai. Então eu vejo minha mãe dominar a casa. Meu pai sempre foi passivo, submisso. Se eu sou mulher, a tendência de eu crescer e fazer igual vai ser 99%. Né? E as coisas estão se perdendo. Então, o primeiro ponto é, eu preciso do outro. Né? Eu vejo muita gente falando sobre yin e yang e não trazendo esse ponto. Como é que a gente equilibra uma energia se eu só tenho uma aqui? Só um lado, né? Né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre energia foi num curso de desenvolvimento pessoal. E quando o especialista trouxe esse assunto, a tendência das mulheres, no primeiro momento, foi levantar e sair. Porque consideramos aquele assunto machista. Então, quando se trouxe falando, olha, mulheres recebem, mulheres dedicam, mulheres gestam, mulheres planejam e homens executam, eu tive essa tendência, assim. A minha vontade foi levantar e dizer assim, você tá de brincadeira, cara. Pomba, a gente estuda, faz jornada dupla, se ferra, tem que assumir um monte de responsabilidade. Fora aquele bando de homem babaca que não assume o rojão no momento, né? Quantas mulheres aí são largadas com filhos, são largadas para cuidar da casa sozinha, precisam ser a tal das guerreiras. E aí você vem me dizer que eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá. Mas eu me permiti sentar e falar assim, quer saber da maior? Nunca ouvi sobre isso. Já estou criando um preconceito, vou ouvir. Ao final, eu voltei para casa, virei para o meu marido e falei assim, temos um problema energético. E ele, oi? De onde você tirou isso? O que está acontecendo? Eu falei, eu estou muito no masculino. Eu preciso ser mais uma energia receptiva, para inclusive você também poder estar mais em ação de maneira mais harmoniosa. Ele não entendeu isso no primeiro momento, fui explicar, depois ele fez o mesmo curso, quando ele voltou e falou assim, agora encaixou. Que legal. Entendi. Legal. E desde então, olha, deixo aqui o meu relato, desde então, assim, para o casamento, criou-se uma outra dinâmica. E realmente, quando eu estou numa energia mais masculina, ele dá um passo para trás, porque ele vê que assim, é uma coisa de trabalho, uma coisa que eu tenho que decidir e tal. Ele vem, me acolhe, me ajuda e fala assim, o que você precisa de ajuda? O que você precisa que eu faça? E neste momento, Cláudia, ele está em... Não, e qual é o erro? Qual é o problema? Nenhum. E é sensacional. E do contrário, é a mesma coisa. Muitas vezes ele tem um desafio né, no trabalho, ou às vezes um desafio em casa, a gente tem filha e tal. Então, que ele precisa ser mais, sabe, aquele cara da execução. Eu dou um passo para trás e falo, amigo, vai, faz, é teu papel e me deixa aqui porque agora eu quero descansar. Perfeito. Quando eu aprendi que eu posso descansar, minha vida mudou. 5 toneladas a menos nas costas. É todo dia que isso dá certo? Não. Como Sim. você mesmo falou, tem dia que a gente está numa energia, tem dia que a gente está em outra. Mas isso demanda autoobservação. O todo dia é autoobservação Que também é o que eu diária. aprendi. Se você não fizer, caga o sistema todo. Tá tudo errado. É contínuo. E assim, eu faço um apelo, sabe, para as mulheres que estão aqui assistindo a gente. Estudem mais sobre isso, porque muda a nossa vida e não tem nenhum problema. Infelizmente, acho que nós estamos hoje num mundo que, vamos falar real, muitos homens não estão cumprindo certas atitudes que deveriam ter conosco, de compromisso mesmo, de dizer vou fazer e cumprir. É nesse sentido que eu quero dizer. E aí, a gente tem que dar conta de tudo. E esse dar conta de tudo é muito cansativo, porque ninguém se mantém numa energia o tempo todo. Não. Sabe? Não dá, cansa, envelhece, dá ruga, não dá Mas se a certo, gente não pensar, é legal.
Cláudia, veja, se a gente pensar que as energias elas são complementares, se eu estou ativa o tempo todo, agindo, fazendo, acontecendo, como que esse homem que está do meu lado vai poder fazer em algum momento? Exato, por isso que esse equilíbrio é importante. A gente Exatamente. tem que estudar sobre isso, dar um passo para trás e dizer, tá tudo bem descansar. E eu acho que nem falar, não é a questão do homem passivo demais, não fazendo nada, ou a mulher ativa demais, porque agora a briga é essa, né? Homens são bananas e mulheres são guerreiras. Porque ficou muito mais comum hoje o homem ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher Sim. manter a casa, por assim dizer. Mas pegando né? os dois exemplos, tanto do feminino quanto do masculino, tanto homem quanto mulher, a responsabilidade é sua. Eu estou atraindo isso para mim. Eu estou permitindo que isso aconteça, né? E eu fui entender isso dentro do meu casamento, né? Porque eu fui uma mulher yang durante meu casamento todo. E o que que aconteceu? Fui traída. Aonde que ele se sentiu homem? Ele se sentiu homem quando ele me traiu com a estagiária. Uma mulher yin. Uma mulher yin. Por que a demanda do homem é uma mulher yin? Uma mulher yin não é atrativa. Aí não importa se você é guerreira, se você é Sim. estudiosa, se você é Exatamente. Competindo com maravilhosa. homens e não tá junto com ele, Importa entendeu? que aquilo era necessário. E assim, gente, é bacana deixarmos claro o seguinte, que a gente está falando de energia. Sim, exatamente. Sabe? Porque, assim, no trabalho, muitas vezes, essa mulher, ela tem que se impor, ela tem que ser Sim. muito masculina, porque ela vai lidar com uma Senão ela série é de engolida. situações e ela vai Certo. ser engolida, até mesmo porque Exatamente. tem aquela história do, ai, mulher é frágil e Uhum. tal. Então, vamos deixar claro, a gente está falando de relacionamento casal, Sim. e estamos falando de energia. Você lá no trabalho, cara, seja fera, seja leoa, engole mesmo todo mundo. Conquiste, dê o seu resultado e tá tudo Use certo. essa energia de modo positivo para tua vida. Exatamente. Né? A gente tá falando de casal, hein, pessoal? Se estiver errado, vamos pegar aqui, continuar com o exemplo que a Cláudia deu. Ah, era a Márcia? Não, tô brincando. Ai, Cláudia. gente, me apelidaram de Márcia, então tá tudo certo. A mulher, ela pode muito bem, no trabalho, ser um yang, Uhum, conquistar, lutar, mostrar que veio e uhum. fazer tudo que ela deseja e Inclusive vencer. ter poder. Sim. Inclusive ser a que ordena, a chefe. A tem líder, todo, e a tá líder, tudo e tá certo. tudo E certo. E quando chega em casa, ela tá mais in. Porque ela Sim. chega, ela quer descansar, o marido tá em casa, o marido toma conta. Como pode ser o contrário também. O marido Sim. pode fazer esse trabalho, chegar em casa, querer ficar mais na dele. Por exemplo, na minha casa, quem cozinha é o meu marido. Uhum. Ele ama cozinhar, e que teoricamente é uma coisa da mulher, né? Ele ama cozinhar, cozinha super bem, porque eu não sou boa de cozinha. E Teoricamente é coisa de mulher, mas acho que eu vi na internet isso numa revista. 80% dos chefes dos maiores restaurantes do mundo são homens. São não, homens. porque tem o seguinte, profissionalmente, o homem chefe é sensacional, mas em casa, quem deixa a jantinha pronta para quando o marido chega, tem que ser a esposa, porque isso é coisinha verdade. de mulher. Aonde isso? Entendeu? Onde tá isso? Tá vendo? Sociedade, Na filho. sociedade. Mas é isso que a gente Você falou. recebeu isso. Seu marido não. Não, tá vendo que acontece legal? o seguinte, em casa, principalmente na pandemia, isso acabou invertendo muito. Uhum. Era uma coisa que ele sempre gostou de fazer, mas não tinha muito tempo, trabalhando em casa, sobrou um pouco mais de tempo, foi lá e começou a fazer. Eu falei, ótimo, amor, perfeito, fica aí, esse é o teu lugar, você descobriu a vida, fica aí. Assuma. E tá tudo bem. Então, eu cuido de outras coisas, ele fica com a comida, Uhum. e a minha filha está crescendo vendo isso. Ela vê a mãe, muitas vezes, executando coisas que ele não gosta de executar, e ele deixa claro, olha, eu não gosto de fazer isso, quem vai resolver isso é você, e eu, da mesma forma. Sim. E tá tudo bem. Ninguém briga por conta Sim. disso. Agora, a gente, de vez em quando, escuta, né? Nossa, é ele que cozinha? Eu falei, Mas isso e a comida vem dele é ótima. de uma sociedade preconceituosa, onde não está mais entendendo que se vocês organizaram essa dinâmica e isso é saudável dentro do relacionamento do casal, tá tudo bem. Tá tudo Mas ótimo. eu acho que não é nem a questão de não estar mais entendendo. A sociedade, ela não entende. Não Porque, como a entende. gente falou antes, nós fomos educados que, Sim, o desde homem pequeno, tem que o homem trabalhar, tem um trazer papel comida. e a mulher tem que ficar em outro. Aham. Na minha casa, uma pessoa muito próxima de mim, na minha família, não vou citar nomes, né? Porque senão vou apanhar em casa. O marido queria que a esposa ficasse em casa, se fosse a bela recatada do lar, e ela quis estudar. Uhum. E ela teve um acidente, ela se recuperou, e ele, com medo, né, de alguma coisa, aceitou. Pagou a faculdade dela, ela fez, ela começou a trabalhar, tal. Ela começou a trazer mais dinheiro para casa do que ele durante a pandemia. Uhum.
o que ele fez? Foi lá e traiu ela. De desfilar com a esposa, com a amante nas ruas. Então, vamos pegar esse exemplo. Veja, o masculino dele, o Yang, ficou ferido. É um masculino saudável? Não. Não. Aí a gente está num lado negativo. Aí faz o quê? Se vinga. Age de uma forma errada para se sentir homem. Nicole, até a vingança mesmo é uma questão comportamental que vem lá do inconsciente, correto? Sim. Pra ele faltava alguma coisa que ele foi complementar, é isso? Ele não buscou fora o que talvez pra ele tava faltando em casa. Isso parece uma babaquice daquele papo machista, que a gente fala, pô, o cara busca fora de casa o que não tem em casa. Mas estamos falando aqui no ambiente comportamental. Ele buscou uma mulher mais feminina do que a dele, é isso? Na parte energética? O que ele buscou em efetivo nessa parte? Eu acho que nesse caso faltou o acolhimento dele no processo dela, né? Ele recuar um pouco essa energia do dominador. Faltou o feminino dele. Faltou o feminino. O acolher, que bom. Se para Entendi. você isso é importante, eu tô bem com isso e eu confio que vai ser bom para nós. Qual é o problema? Né? Porque hoje a sociedade mudou muito, as mulheres foram muito atrás de desenvolver de Sim. tudo isso. Isso já é mais batido, né, do que qualquer coisa. Sim. Mas como que as coisas foram se ajustando nesse processo todo? Sim. Não se ajustaram. Os polos se inverteram. Ainda mais nas famílias que são mais tradicionais, por Sim, assim dizer, né? minha filha, como é que você não vai obedecer teu marido? Como é que você não vai ficar em casa? Como é que você não vai aceitar? Como é que não... E pra quem tá pensando, mas certo, era um casamento relativamente novo. Não, eles estavam casados há 20, 21 anos já. E aí a gente Pô, tem foi também bem- um caldeirão que acaba misturando muitas coisas, né? A questão energética, a comportamental, a forma como nós fomos criados, as crenças, né? A gente Sim. acaba jogando tudo no mesmo caldeirão, porque e é interessante- esses assuntos se misturam Sim. e eu sou muito a favor do seguinte: a questão energética, eu acho que ela ainda é muito nova e as pessoas deveriam estudar mais sobre isso. E sem preconceitos mesmo, achando Sim. que isso é coisa de riponga, né? Como a Sim. gente falava. Misticismo. Misticismo aham. e tal, porque na verdade não é. Não. Isso já é Somos energia. Somos energia. Existe cientificamente comprovações falando sobre isso, de como nós somos formados por meio de energia. Acho muito bacana porque, olha, a gente evita uma série de problemas Sim. e nos descansa também numa série de questões que a gente começa a debater, que você fala assim, nossa, nem é tudo isso, vamos... né? Acho que a Sim. gente fica mais leve. Sim. E uma maneira de fazer esse equilíbrio de energia interna nossa. A meditação é uma ferramenta para isso? Ou não? Eu acho que a meditação é maravilhosa para um autoconhecimento. Você conseguir silenciar a tua mente e trazer à tona do inconsciente aquilo que está lá no mais profundo é a coisa mais maravilhosa que existe e não custa nada. Você consegue perceber a energia que você está Sim. trabalhando e o Você que se você tem que trazer para acalma. si, né? Você reflete sobre aquilo, né? É que tá tudo tão frenético que parar 5, 10 minutos para meditar é perca de tempo. Viu, me fala uma coisa. Energia tem a ver com gênero? Não. Porque a energia eu transito nela. Uma hora eu estou uma, outra hora eu estou outra. E o gênero é uma escolha, né? Eu escolho aquilo que mais me agrada, né? Eu escolho aquilo que faz sentido para mim, né? E a energia, ela é muito inconsciente, né? Você falou do comportamento. Eu digo para os pacientes que a energia, se a gente pudesse determinar em números, 70% da energia que você está vem do comportamento e 30% vem da tua genética, vem daquilo que você traz de memória no teu corpo, que você já tem uma tendência a Memória celular, no memória caso. celular, DNA, genética. Então, que é inconsciente, né? A gente não para e pensa, o que está programado nas minhas células agora para eu estar agindo assim? Não, você está agindo porque veio programado. E isso é muito importante a gente saber os números. Por quê? Porque se é comportamental, eu já venho aprendendo aquilo de berço. Então, eu já venho olhando e já venho entendendo que a dinâmica funciona mais ou menos daquele jeito. Por que tantas repetições dentro do sistema? Por exemplo, a menina escolhe o marido, o que bate, porque havia o pai batendo na mãe.
né? Então, as repetições vão acontecendo. E é inconsciente também, né? Porque é inconsciente. Isso realmente, uma vez comentaram e realmente você para e percebe, normalmente a mulher, ela casa com um homem parecido com o pai. Muito parecido e com o o pai. homem com a mulher parecida com a mãe. Sim. Né? Porque, na verdade, Psicologicamente a dor, ela existe, o sentimento mal trabalhado existe, eu busco aquilo para me trabalhar. É repetição de padrão. Aí você Repetição. tem que ir para terapia para quebrar Pra esse padrão, trabalhar entender e evoluir. Exatamente. O gênero, não. Eu entro naquele grupo porque me agrada mais, porque eu me identifico com aquilo. Então, eu acho Então, é legal a gente falar consciente. isso, porque é exatamente para as mulheres entenderem. Mulher necessariamente não tem que ser uma energia feminina e o homem necessariamente não tem que ser masculino. Só que tem uma coisa. Isso aqui o Neto vai gostar de saber. Ai, não me pega assim que eu tô carente. E os gays? Como é que funciona a energia num casal gay? Da mesma forma, um vai assumir uma energia e o outro vai assumir outra naquele determinado momento. Porque eu complemento, Bacana. independentemente de Sexualidade. gênero. Conta pra nós, né? Tu tem 2 ativos no relacionamento? Não. Na mesma hora, não tem como. Não. sobreviver. E não estamos falando de normalmente, ativo sexual, estamos falando de ativo energeticamente falando. Os dois fazendo. Não tem como. Também não Vai tem ter como, conflito, porque, vai ter queira ou não, embate, vai né? ter vai Sim. bater de frente. Quando tem qualquer Competição. relacionamento, não só um relacionamento homossexual, se 2 pessoas normalmente estão lideradas a liderar, estão acostumadas a liderar, Sim. elas não vão dar algum- chance para outra. Isso Não. vai gerar o atrito de uma forma que em ambas vão acabar se ofendendo. É aí que vem a questão do equilíbrio, do se conhecer, saber em que energia Sim. você está transitando, terapia, se for o caso, né, para E da conseguir se mesma encaixar. forma como 2 passivos não vão conseguir. Em qualquer Nossa, vai ser tipo muito de chato, relação. né, gente? Vamos combinar? Não avança, não se desenvolve, né? Eu sempre brinco, assim, quando as pessoas falam o que você procura num relacionamento. Eu procuro, acho que é basicamente isso, alguém que consiga transitar. Porque eu quero alguém que esteja lá pra mim quando eu tiver pra ele também. Legal, Entende? Eu quero perfeito. uma pessoa pra me apoiar, pra eu apoiar também. Mas e não, Cláudio, eu discordo da senhora. Eu também discordo um pouco da Nicole. Justamente por ser comportamental e afeto à questão natural do ser humano, que a mulher deve ser mais yin do que yang. Senão o relacionamento dela tá fadado ao fracasso. Eu discordo. Total, 100%. E Discordo. lança o desafio, discordo. apresenta uma mulher yang, Concorda. apresenta uma discordo. mulher yang com um relacionamento a 100% aí com 10, 15 anos de casado. Não Ah, existe. Posso Eu te falar uma conheço coisa? alguém, meus avós. Exatamente. Ambos os meus avós, ambos os lados. Meus avós maternos. Meu avô sempre foi o yin. Ele sempre estava sentado, ele sempre recebia, ele sempre fazia o planejamento. Minha avó, até hoje, ela bota a mão na massa. Que legal. Ela não fica Primeiro já sentada. cumprido. Ela vai atrás. Novamente, meus avós paternos. Meu avô pensa que ele é o yang. Perdão, avô. Mas, na verdade, ele é o yin. Esse é o relacionamento que eu tô falando. Ele pensa que yang é ela. Não, É o natural. Não, mas isso tá falando. Você Não. tá falando... Mas ele executa. Ele não executa. Ele continua. Ela executa e ele continua o trabalho. Diogo, Ela bota a mão na massa. eu acho que é o seguinte. Eu não fico no acho, eu tenho certeza. Não, eu só me mostrando. Não, eu entendo da seguinte maneira. Vamos lá, vamos tretar aqui agora. Treta de família. Treta de família. Gosta aqui, gosta aqui. Gosta aqui, gosta aqui. Eu entendo da seguinte maneira: se esse casal estiver em equilíbrio e tá tudo bem para cada um esse papel, Ok. ok, porque veja, se uma mulher está muito yang, ou seja, ela está muito masculina, e aquele marido está tentando viver a sua energia masculina e ele não consegue, ela sempre vai vê-lo como um inferior, é a história do marido banana, Perfeito. e ele sempre vai vê-la como aquela mulher, assim, que ele não consegue atingir e que é a braba, a difícil, a onça. Grossa, estúpida, aí são esses não dá os certo. adjetivos. Eu entendo que se eles entenderem que para eles está bom daquela forma, eles vão conviver bem. Talvez quem esteja de fora é que vai julgar. Não se trata Nossa, nem que do marido julgamento. banana, que mulher grossa, não sei o que tal. Mas eles estão lá Não se lindo, trata no felizes. julgamento. O animal que habita nele e nela, uma hora vão gritar. E esses não sabem gênero. Eles sabem o que eles têm. Sim, e vão se concordo com comportar você, o como gênero são. não existe. O Agora, homem, o bicho macho vai falar, tem um saco de testosterona explodindo. Eu Mas preciso a hora- urrar testosterona. Eu preciso exasperar isso. E preciso de uma mulher gritando progesterona. mas a Senão eu não hora vou me que adequar. isso E aí ele vai acontecer, eles achar vão na ter que outra, minha inverter. querida, tá bom? E no caso do Vai casal achar gay, fora. Eu tá bom? acredito que é quando ele, Ele vai achar procurar na fora, outra, tá bom? Mas é por E isso no que as caso pessoas do casal precisam entender. gay,
No casal gay, meu querido, aí a questão é diferente, é energética e pura e simples. Tanto é que quando eu perguntei aqui sobre o passivo, e não sou um entrevistado, né? A entrevistada tá aqui, vai saber explicar. O passivo, energeticamente falando, é aquele que aceita, que recebe, ou ele vai estar mais ativo, o outro Não, vai eu ter que se entendo. equilibrar. Pra você, Tanto a para discussão casal gay energética feminino, e como para física. casal gay masculino. Mas as questões naturais continuam gritando ainda que num casal gay. E isso eles vão Mas, ter que Diogo, equiparar da forma escute, deles, né? o Escuta. físico não atua 24 horas por Sim, dia correto. na vida Isso, toda. autoobservação, né? O cuidado Não consigo. atua. Essa é a questão. Entendeu? Porque você tá... Eu entendo que os hormônios e tudo isso é muito instintivo. Certo, Mas a vida não é o tempo inteiro assim. certo. A gente tem momentos que está mais frágil. Amor dentro do relacionamento não é só questão física, é admiração. Isso é o ponto. Respeito. Porque se ela não for uma mulher que ela transite, se ela for só passiva e amorosa, ele vai olhar e vai pensar, pô, essa mulher aqui tá de brincadeira Porque comigo. eu imagino o seguinte também, não Porque sei a se o admiração público faz vai diferença. concordar comigo. Eu acho que da mesma forma que é extremamente cansativo para a mulher ela ser a feminina o tempo todo, quando ela também tem capacidade, né, educacional, Perfeito. capacidade comportamental de Desenvolver liderar, isso. de desenvolver pessoas, de repente, de Profissional. estar à frente de projetos e tal. Gente, eu acredito que para o homem também, em algum momento, pesa ele ser o tal do cabeça o tempo todo, Sim. o executor o tempo todo, o cara que Sim. tem que ir para a guerra o tempo todo, o espartano o tempo todo. Eu vejo da seguinte maneira: mulheres gostam de ser protegidas? Obviamente gostam, sim, em determinados momentos. Por exemplo, cama, particularmente eu gosto de ser servida. Uhum. Particularmente, eu sou extremamente na minha relação sexual, Uhum. tá? Agora, se eu tô no meu trabalho, eu vou para as cabeças, eu vou para cima, eu vou dominar e eu vou buscar conquistar, enfim, eu vou buscar meu resultado. Entendi. Você vai Será atrás que do o tempo objetivo. todo, gente, pro homem também, não é difícil pra caramba? Aí o que a gente escuta hoje? Pô, as mulheres só querem que pague, só querem que não sei o quê. A gente tá escutando essa reclamação. Porque os homens estão de saco cheio de estarem sendo cobrados o tempo todo de serem ativos e fazer e acontecer. E não é esse o ponto. Essa coisa de pagar, por exemplo, eu acho que existe uma coisa também chamada gentileza, também tem aquela coisa do galanteio, sabe? Até hoje meu marido abre a porta pra mim, a gente tá Sim. casado há 17 anos, ele abre a porta pra mim, Mas você permite que isso aconteça. mas a primeira vez que nós saímos, ele abriu a porta pra mim e eu sentei. Eu imediatamente abri a porta por dentro pra ele, ele ficou parado me olhando assim, você abriu a porta pra mim? Eu falei assim, ué, gentileza gera gentileza. Que legal. Entendeu? E Sim. então, desde o início, o nosso relacionamento foi assim. Mas ele sempre pagou a conta, que fique bem claro. Ele sempre pagou a conta. Então, peraí. Quebrando a treta aqui, Cláudia, porque eu te amo. Márcia, Cláudia, eu adoro você. Eu sei que sabe você é disso. louco por mim. Mas vamos lá, você acabou de dizer que na parte sexual você é bem. Eu Então há sou. esse equilíbrio, Sou inclusive na parte mulherzinha. hormonal, porque é onde o hormônio dele grita, Eu sou mulherzinha. né? Então, ok. Ni, aqui. Hipótese de surgimento bíblico, hipótese de surgimento físico, PNL admitindo a nova sistêmica da energia, a quântica, a física quântica explodindo. Explica Adoro. pra nós. Eu sei porque eu fui estudar, o pessoal aqui também, você foi lá fazer curso, né? Tio também é ligadão. Mas pra quem tá vendo a gente lá no canal, o que raio é essa tal de energia? Por que ela oscila de lá pra cá, de cá pra lá, e ela modula os nossos comportamentos, sim ou não? O Bom, que é? É a energia que você está. Ela vem do que você aprendeu e do que você traz dentro do teu corpo. Eu aprendi na minha vida. O que você vivenciou, o que você traz de padrão. Entendeu? Como você Família, entende que escola. aquilo é o correto. Por isso que a gente não pode julgar. Porque isso que a Cláudia falou assim, a gente se adaptou e a gente se dá bem assim. Se o padrão é esse, eu vou entrar num relacionamento e vou dizer, você muda todo o teu padrão aí, porque eu tô entrando com outro padrão e eu preciso que você mude. Aí deu ruim. Não é Entendi. possível isso, né? E ela atua o tempo todo, como a Cláudia disse, no trabalho pode ser yang, em casa pode ser yin, dentro do relacionamento eu posso ser yang, se o meu marido, o meu namorado tá no momento yin. O que eu vejo hoje? As pessoas não sabem dimensionar isso.
E não entendem o que, que é um e que é outro, e nem que podem ser os dois. Parece que eles estão brigando, assim, o tempo todo. Eu entendo, assim, Diogo, que exista hoje uma dificuldade da gente dar um passo para trás. Porque Humildade, né? essa humildade de dar um passo para trás. Porque há uma cobrança social de que nós temos que ser mulheres maravilhas o tempo todo. Sim. E há também aquela questão de que muitos homens não estão sendo o que deveriam ser. Ou seja, a cobrança de super-homem também, né? Sabe? Não só a cobrança do super-homem, mas eu acho que muitas vezes a cobrança nem do homem básico, Entendi. né? Salvo aí, a gente sabe, salvo não, vista que nós temos aí diversas famílias, o IBGE está aí para comprovar que 50% dos lares brasileiros hoje são mantidas por mulheres. Está tudo bem? Está tudo bem. A gente é boa pra caramba no que a gente faz, a gente tem que ganhar salário alto mesmo, a gente tem que ter cargo de liderança, a gente tá tudo bem a gente manter nossas contas e tá tudo certo. Mas se a gente for olhar o motivo, é porque esses homens muitas vezes abandonaram esse lar, deixaram essa mulher Porque esses homens sozinha. se engessaram no aspecto negativo Elas da passividade. tiveram que ser o que de repente elas nem estavam querendo ser. Exatamente. Para poder dar conta, porque tem um filho para comer, tem que botar o filho na escola. Concordo. às Então vezes- também tem muito Mas em algumas isso. situações Concordo. também é o contrário. Ó, uma outra situação que eu vou trazer aqui. Não vou dizer quem da minha família, senão vou apanhar também. Não, você já acabou com a festa de Natal, né? Você já ela acabou. é a terceira Você pessoa. já acabou com a festa de Natal. Vai dar soco, lança esse pode só pra janeiro. Tinha um casal onde a esposa trabalhava, ela é concursada e tinha uma empresa própria e ele era o homem da família. Uhum. Só que amo ela, se ela estiver vindo, isso aqui ela sabe quem é, amo você, mas ela tem essa personalidade dominadora. Uhum. E ela está acostumada com isso porque ela cresceu, ela, como você falou, ela teve que batalhar, ela teve que correr atrás. Ela não Acontece. teve bons exemplos de homens na vida dela. Perfeito. Tipo, quando ela casou, já outras vezes não foram homens. Porque eu não chamo eles de homens, pelas histórias que ela me contava. Uhum. Só que quando essa outra pessoa decidiu que queria trabalhar, começou a ter briga em casa, porque ela não queria deixar ele sair de casa trabalhar. Uhum. Entende? Uhum. O que aconteceu? Ele sentou e ele pediu a separação. Polarizou Gente, o negócio. terapia. Ele sentia. É terapia. Mas vamos lá, Ni. Terapeutiza em massa essa galera que tá assistindo a gente aqui na 1, na 2, na 3, em todas essas câmeras. Dá uma dica pro pessoal que tá vivenciando esse problema. Com exceção, é claro, de ir lá assistir o Felizes para Sempre assim que puderem. O que é que você diz para esse povo? Como é que a gente acha uma solução de equilíbrio? O que as pessoas devem fazer para buscar essa condição de estar bem consigo e também com o outro para vivenciar esse amor, essa paz? Eu vou falar por experiência própria. Eu fui uma mulher que vivenciou isso dentro do casamento. Eu busquei a entender. Eu fui atrás de toda a minha história familiar para ver que todas as mulheres destruíram homens. Né? Então, eu me trabalhei para que eu pudesse trazer um masculino saudável para minha vida. Eu assumi a responsabilidade disso. Eu não joguei a responsabilidade no meu ex-marido dizendo que ele foi o cafajeste da relação. Porque se existe um comportamento, existe outro para que aquilo tenha acontecido. Para validar. 50-50, não tem 60-40, né? 70-30. Então, o que eu digo é, busque dentro de você o porquê que você atrai esse padrão de pessoas. Né? E depois que eu separei, eu comecei a conhecer as pessoas e todos eram da mesma energia do meu ex-marido. Até um ponto de eu olhar e pensar, mas por que eu atraio só homens assim para minha vida? Porque eu estou assim. Como é que eu vou trazer uma pessoa diferente? E é interessante porque teve um momento que veio um homem yang e eu competi. Quem é que vai ser mais homem aqui? Né? Porque eu achava que talvez estivesse no dinheiro, no poder, e na verdade não. Tá em mim. Eu tô trazendo isso. E uma mulher feminina tem um poder. Aliás, a história está aí para mostrar Exatamente. mulheres fabulosas Sim. que, a partir da sua feminilidade, dominaram. Milhares de exemplos. Né? No topo. A mulher feminina ela é inteligentíssima. Sim. E você atrai com semana, né? Exatamente. O universo ele é inteligente. Ele não vai olhar e falar assim, ela tá pedindo isso, mas eu vou mandar isso. Eu vou mandar aquilo que ela tá vibrando. Se ela vibra a energia mais forte, eu vou mandar a energia mais fraca, porque ela tem que complementar. Então, se eu entendi bem a grosso modo. E outro ponto importante, só um minutinho, é a questão de... Eu aprendi muito com esses homens, entende? Eu aprendi muito.
Porque são eles que me curaram. Eles que me fizeram aprender a ser yin. Veja que legal isso. Era isso que eu ia dizer. Só se aprende, só se cura com o Porque outro. eu permiti. Com o outro. Eu Tempo. Por isso estar em um É o relacionamento. que você comentou no começo. Você Exatamente. só consegue trabalhar isso quando você tem alguém para complementar. Exatamente. Aquele que não queria relacionamento é porque, no fundo, eu também não queria. Né? Aquele que não deixava, aquele que estava mais passivo é porque eu estava mais ativa, agressiva naquele momento. Mas aí eu tive que olhar para isso e aprender com isso. Então, a responsabilidade é sua, né? É de cada um. É esse o ponto. De que forma que eu vou fazer? Eu vou buscar terapia? Se você tem essa ideia, não tem preconceito, que muitas pessoas têm, Sim. perfeito. Melhor que vai acelerar o processo. Não, mas eu vou buscar ler. Eu vou buscar me atualizar, eu vou começar a ver vídeos, eu vou começar a perceber mais o que está à minha Fazer um curso, como volta. a Cláudia fez. Eu vou acompanhar Um a Nicole curso. nas redes sociais e saber do que ela está falando e me Exatamente. instruir. Vou acompanhar o Instituto Viva Amor também nas redes sociais. Sim. E Gente, aí esse você vai assunto é buscar, incrível. né? E você vai buscar e você vai curar. Não tem como, né? Esse assunto ele é incrível, ele é, né, ele é enorme, porque Extenso. você puxa uma Sim. coisa e vem outras e tal. Mas nosso tempo por aqui está encerrando. Nicole, deixa para nós suas redes sociais, onde que a gente te encontra, de que maneira que nós podemos, de repente, fazer terapia com você, enfim. Ok, eu vou deixar o @ do Instituto, então, Instituto Viva Amor, né? Eu tô lançando ele agora, né? Com um monte de novidade aí, tudo sobre energia, sobre psicologia, medicina e, né? Estarei lá à disposição para tirar dúvidas, enfim, né? Qual que é? @ Instituto Viva Amor. Certo. Então, gente, sigam ela lá, que vocês vão saber tudo sobre isso, desmistificar essa história e aprender e aplicar na vida. Perfeito. Nicole, Obrigado. brigadão. Obrigada a Gratidão por vocês. ter vindo Obrigada pelo convite. e até uma próxima. Estamos aí. Valeu, galera! Até. Beijo!